Esta é uma produção da Igreja Presbiteriana de Tupã. Você pode encontrar mais produções como esta em www.ipbtupã.com.br. Que Deus te abençoe. Nós começamos agora em fevereiro uma nova série de mensagens intituladas Simplesmente como Jesus. E nós gostaríamos de propor a você nessa noite, amado irmão, amada irmã, a questão do deserto nosso de cada dia. Nós vamos analisar como Jesus se comportou na tentação do deserto e vamos trazer isso para os nossos dias, ok? Para a nossa prática de vida, para ver como funciona. Nós, presbiterianos, não temos esse costume, esse linguajar. É mais notório nos nossos irmãos pentecostais, quando você pergunta para ele e fala assim: meu irmão, como é que você está? Ele fala assim: pastor, estou num deserto, meu Deus do céu, né? É mais comum. Geralmente significa um tempo de prova, um tempo de uma situação de aprendizado, um tempo de dificuldade, assim como nós vimos no Antigo Testamento. Trouxemos Deuteronômio 8 durante toda a liturgia do culto para que tivéssemos, na verdade, um contexto do que Deus fez no Antigo Testamento e o que Deus faz agora em Mateus capítulo 4, bem como em Lucas 4, bem como na minha e na sua vida. Mateus 4 diz assim, acompanhe na sua Bíblia por gentileza. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque também está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o servirão. Abra aí, por gentileza, meu amado irmão, minha amada irmã, em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Quero te apresentar duas nuances apenas nos textos. Você vai notar, em primeiro lugar, que o mesmo texto a respeito da tentação de Jesus está contido em Mateus 4, está em Lucas 4. Nos 4 evangelhos, temos a oportunidade de acompanhar esse texto em 2 deles. E um spoiler, digamos assim, Marcos. Por que, pastor? Porque Marcos utiliza 2 versículos, enquanto que Lucas e Mateus utilizam com mais de 10 versículos. Mateus utiliza 11 e Lucas utiliza 13 versículos. Deixa eu te apresentar 2 questões em Lucas aqui. Primeiro versículo de número 1. Leia ele em Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Esse é o primeiro ponto. Demonstra que Cristo estava cheio do Espírito Santo. Ok? Ele vem do Jordão. Do Jordão da onde? Do quê? Do seu batismo junto ao seu primo João Batista. Outro ponto importante, irmãos, é que o versículo 5 mostra, os reinos do mundo em primeiro lugar. E, novamente, no versículo de número 9, mostra o pináculo do templo. Então você mostra que é uma inversão. Em Mateus, primeiro acontece o pináculo do templo e depois acontecem os reinos do mundo. Então, esses 2 pontos. E, finalmente, o finalzinho fala assim, 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Volte para Mateus, capítulo 4, por favor. Vamos orar? Mateus 4, 1 a 11.
Ficaremos aqui e oremos. Deus Todo-Poderoso, Eterno e Misericordioso, oramos costumeiramente, Pai, a cada dia do Senhor, a cada domingo aqui, te pedindo, te confessando que a tua palavra é linda, é maravilhosa, ela é perfeita. É uma lâmpada ante nossos pés e uma luz em nossos caminhos. Pedimos, Pai, humildemente, em nome de Jesus, abre e ilumina os nossos sentidos para que entendamos límpida e santamente as suas promessas. Límpida e santamente as suas advertências, límpida e santamente as suas diretrizes, como viver, como pensar, como falar, como caminhar. E tudo aquilo que entendamos, Senhor, nessa mensagem, nesse culto, nesse sermão, saímos aqui transformados, não nos achando melhores do que os outros, mas tendo a certeza que somos teus filhos, tendo a certeza que fomos alcançados pelo teu evangelho, e que agora saímos e pregamos a toda criatura que breve Cristo voltará para buscar a tua igreja. Desde já nós te agradecemos, Pai, essa oportunidade rica, essa oportunidade maravilhosa de estarmos entre irmãos, entre queridos, ambiente confortável, ambiente climatizado. Muito obrigado, ambiente seguro. E conosco agora te pedimos, Senhor, nos ensinando a tua palavra. Oramos em nome de Jesus, tua igreja diz amém. Meus amados irmãos, de acordo com o Antigo Testamento, nós vimos aqui em Deuteronômio 8, o povo de Deus esteve no deserto por 40 anos após a sua saída do Egito. Durante esse período, eles foram guiados por Moisés e receberam também a lei de Deus através da entrega dos 10 mandamentos. Esse período no deserto, como lemos em Deuteronômio 8, foi marcado pela falta de recursos como água e alimento, pelo sofrimento do povo devido às difíceis circunstâncias. Entretanto, esse período no deserto também foi uma oportunidade para que o povo de Deus desenvolvesse a sua fé e dependência em Deus. Há uma complicação nos tempos de hoje, nos dias pós-modernos, onde parece que o evangelho da prosperidade tem adentrado nossos lares, dizendo que o crente de verdade não fica doente, que o crente de verdade não passa necessidade, que o crente de verdade não sofre. E há uma demonstração viva, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que isso é uma inverdade. E quando acontece alguma dificuldade na vida do crente, daquele que entregou sua vida a Cristo, é uma oportunidade de confessarmos a dependência a Deus, bem como aprendermos aquilo que o Senhor quer conosco. Romanos 8, 28, um dos textos mais complicados da Bíblia Sagrada. Quem lembra de qual? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta é, nós amamos ao Senhor? E a gente pega esse texto, né, e parece que joga na cara dele. Fala, Senhor, mas eu te amo, Senhor. Como é que aconteceu esse negócio comigo? Puxa, Senhor, eu te amo. Como é que eu estou passando por essa dificuldade? Mas esse texto fala o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que foram chamados segundo um propósito. Deus tem um propósito, irmãos. Nossa vida ela continua. Nossa vida não acabou ainda. Nossa vida não é só sofrimento. Não são apenas dificuldades. O Senhor nos chama a crer na dependência e crer no quê? Na soberania da sua palavra. O povo de Israel viu Deus agir em suas vidas, fornecendo então alimento na forma de maná e a água a partir da rocha. Viu a proteção do Senhor. Viu também ali no deserto que confiar em Deus e obedecer à sua vontade era o único caminho, o melhor caminho, a melhor escolha. Eles foram testados com frequência e em alguns casos falharam, mas também experimentaram a graça e a misericórdia de Deus. As temperaturas extremas do deserto do Sinai variam amplamente ao longo do ano e dependem da altitude e da localização geográfica. Essa vai para você, morador de Tupã, para você que me assiste, quem sabe em Presidente Prudente, né? Cidades quentes, né? E, em geral, as temperaturas podem chegar a 50 graus durante o dia. Um dia de verão, enquanto as noites podem esfriar para cerca de 10 graus ou menos durante o inverno. A menor temperatura já registrada no deserto do Sinai é desconhecida, mas pode chegar a temperaturas abaixo de zero. Abaixo de zero à noite, em algumas áreas nas noites de inverno. No geral, as temperaturas do deserto do Sinai são bastante extremas e variadas, e as condições climáticas podem ser desafiadoras tanto para os seres humanos e outros seres vivos que vivem na região. Pastor, por que isso é importante? Estamos falando de deserto, bem como falamos aqui de situações
E às vezes parece que só a nossa situação importa, né? É só a minha necessidade que é grave. É só a minha experiência que é importante. É só aquilo que eu passei que importa. Mas não é assim, irmão. Deus mostra que existem casos piores e existe sim esperança para todos nós. Primeiro ponto que eu quero tratar, baseado em Mateus 4, olha aí na sua Bíblia, Mateus 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeiro ponto é guiado pela boa mão do Espírito. É óbvio que se você chegar durante a semana para mim e falar assim, pastor, eu saí daqui do templo, eu saí daqui da igreja presbiteriana de Tupã, o Espírito Santo me tomou pela mão e me levou ali na cachaçaria. E eu tomei até as 2 da manhã, pastor. Foi incrível. Eu vou falar, irmão, acho que não foi o Espírito Santo que te levou. Não, pastor, se o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo, cachaçaria ainda tinha comida boa. Nem passei fome. Quando falamos sobre guiado pela boa mão do Espírito, irmãos, eu quero falar para você que é incrível como mesmo o Espírito Santo e Jesus Cristo, Filho de Deus, estiveram no deserto sem reclamar. Por que é que eles foram para lá? O que é que eles passaram por lá? Deixa eu compartilhar com você. Antes de dar início oficial ao seu ministério público, Jesus refez de maneira figurada os passos do povo hebreu pelo deserto. Ali, no interior da Judéia, ele enfrentaria as tentações que derrubam reis e seus reinos de modo tão fragoroso. Depois de algum tempo com os potenciais discípulos, ele partiu em direção ao deserto para um longo período de solidão e jejum. Lembre-se, irmãos, foram 40 dias, não foi 4 horas. Existem, às vezes, algumas palavras que o crente esquece, né? Vamos lá. Cita uma, pastor, oração. Cita outra, pastor, jejum. Cita outra, pastor, floricultura. Hein, maridão? Palavras que você tem que lembrar. Precisa estar no teu dia a dia. Oração, jejum, leitura da palavra de Deus. Às vezes a gente jejua, né? Durante metade de um dia. Acordou pela manhã e fala assim, hoje ficarei em consagração até o meio-dia. 9 da manhã, aquela dor de cabeça doida, né? Senhor, socorro, Deus, vou morrer. Não, irmão, não vai morrer. Calma, é 9 da manhã ainda. Não, vou fazer algo diferente, né? Vou fazer o dia todo. Dia todo. Não vou almoçar, não vou tomar café da manhã, não vou tomar café da tarde. No pôr do sol, no pôr do sol eu vou comer. 4 da tarde, não sabe o nome, né? Está procurando alguma coisa que se encostar assim. Permita contar o testemunho de um jovem de Deus chamado Jefferson Pereira. Esse que vos fala. Já jejuava há algum tempo, de vez em quando guardava, né? Um tempo com o Senhor em consagração. E o meu recorde era o quê? Um dia. De manhã, passava o dia, no pôr do sol, né? A estufa das coxinhas ficava vazia, né? Comia até o boi pelas patas, né? E falei, não, vou fazer 5 dias. 5 dias com Deus. Pensou, Rebeca? Chega lá numa ocorrência, o que aconteceu com você? Tô jejuando há 5 dias, né? Desidratado, né? Passando mal. Primeiro dia, ok. Segundo dia, ok. No terceiro dia, trabalhava num lugar que fazia xerox, atendia o povo. Eu estava atendendo assim, né? Curvado, né? Pois não, moço. Tantas cópias desse aqui. E chegou um pastor amigo meu e falou assim, ô, Jefão, tá tudo bem com você, filho? Não, pastor, eu não posso contar. Por que não posso contar? Porque a Bíblia, ela orienta que quando você estiver jejuando, você não faça cara feia. Você não fique contando, né? Eu estou em consagração, irmão. Ô, glória, eu sou aqui é diferente, aqui é presbiteriano. Não, irmão. Não, longe disso. E o pastor, não posso contar. Ele falou, não, para. Rapaz, tu tá verde. Tem alguma coisa errada com você, filho? Você tá passando bem? Pastor, não posso falar, pastor. Não, só não me diz que tu tá em jejum há muito tempo e tu tá passando mal. É nítido, Jeff. Eu falei, pastor, tô no terceiro dia, pastor. Eu falei, falta quantos? Eu falei, mais 2. Ele falou, você já comprou o caixão ou não? Já se despediu da família? Existem votos, irmãos, que são votos de tolo. Mas agora preste atenção, irmãos, na capacidade que Cristo tem. 40 dias, 40 noites. Ele está imitando quem aqui? Fazendo os mesmos passos? Moisés.
Quando Moisés vai buscar a lei do Senhor, o que é Arão? Arão, né, vamos falar de conta aqui, pastor auxiliar de Moisés. Vou falar assim, Arão, esse homem morreu, cara, 40 dias, acabou. Fazer um bezerro pra gente aqui. Onde é que está Josué? Outro pastor, né? Auxiliar de Moisés. Josué está no pé do monte orando, esperando fielmente, crendo fielmente que Moisés vai descer. 40 dias, 40 noites. Pare e pense, irmãos. A Bíblia fala que Mateus afirma enfaticamente que Jesus foi para lá especificamente para ser tentado pelo diabo. O verbo grego traduzido por tentar aqui significa procurar descobrir a natureza ou o caráter de alguém, ou ainda alguma coisa ao submetê-la à prova ampla e extensiva. No resumo da ópera nossa aqui, é ver qual é a cepa da madeira. Vamos ver do que esse homem é feito. Ele foi para o deserto. Jesus foi para o deserto a fim de confrontar e desafiar seu inimigo. Jesus se mostraria o legítimo pastor de Israel ao vencer as tentações das quais fracassaram todos os reis de Israel antes dele, incluindo o rei Davi. Finalmente, irmãos, a crise da fome física, em essência, muitas vezes é uma crise de fé. Posso te dar um exemplo? Como é que um casamento termina? O casamento termina por algumas questões. 3 delas são fundamentais. Se a comida acabar na mesa, o amor morre de fome. Se a comida acabar na mesa, o amor morre de fome. Primeiro desafio da esposa com fome, fala assim, e aí, vamos comer o quê? Primeiro desafio do homem com fome é a mulher, e agora? O que tem para comer? A crise de fome física é, em essência, uma crise de fé. Por quê? Porque em que ou em quem você confiaria para obter a satisfação das suas necessidades mais básicas? Tem um pastor amigo meu, está na Espanha hoje, pastor Paulo Silvério. Pastor Paulo Silvério foi com 15 anos para a Amazônia. E um vocacionado muito cedo, queria aprender a ser missionário. Com 21 anos estava casado na Amazônia, morando no meio da selva. Certo dia pela manhã não havia o que comer. Não havia mais farinha, não havia mais peixe, não havia mais nada. A esposa olhou para ele e falou assim, e aí, queridão, e agora? Ele então foi caminhando, 2 horas de caminhada até a beira do rio, para esperar que algum pescador passasse e pudesse lhe fornecer algum tipo de pesca, algum tipo de alimento. E ficou chorando na beirada do rio, dizendo, Senhor, onde é que eu vim parar? Senhor, onde é que eu vim colocar minha família? Quando de repente escuta uma canoa ao longe, vindo, muda o teor da oração, fala, Senhor, por favor, e escuta, Pastor Paulo, um conhecido de uma aldeia próxima, assim, tem peixe em casa, pastor? Ele falou, não tenho. Aí ele ergueu 2 peixes grandes. Peguei para o senhor então, pastor. Pegou os peixes do barco, chorou, abraçou o irmão, voltou 2 horas de caminhada até a sua casinha no meio do mato. Quando chegou lá, tinha banana, tinha maçã, tinha fruta. Um outro residente da aldeia passou, deixou frutas para o pastor. Isso é dependência, irmão? Isso é dependência. Talvez você diga assim, pastor Jefferson, isso é loucura. Muito jovem, muito cedo, muito difícil. Realmente. Mas quando você se apaixona por Cristo e quando você se sente guiado pela boa mão do Espírito, às vezes você comete isso. Eu tenho um pastor muito querido, muito caro para mim, muito caro. O nome dele é estranho, já falei aqui, permita-me repetir. Pastor Udo Miller Jr. O nome dele com 3 letras, Udo. É um alemão que é maior que o Diogo. Um querido, coração gigante. O Udo esteve na Argentina como missionário durante alguns anos, passou algumas dificuldades, passou por um deserto ali, logo depois foi para o Reino Unido, ficou mais alguns anos e agora retornou para Santa Catarina, está pastoreando em Santa Catarina. Certa vez eu fui de a pé para um culto, Não tinha dinheiro para passagem de ônibus. Cheguei no culto, chorei o culto todo, com fome. E uma das minhas orações foi, Senhor, a tua palavra fala que um justo não mendigaria o pão seu, que o justo não passaria necessidade, Pai. Eu estou com fome aqui. Senhor, por favor, Pai, não deixe eu me humilhar.
No finalzinho do culto, naquele último hino, no pós-lúdio, o Udo parou do meu lado, gigante, me abraçou, eu olhei para ele e falei assim, Jefão, meu irmão, vamos comer uma pizza no final do culto? Eu falei, meu Deus, Udo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Udo, eu não tenho R$1. Rapaz, eu não tenho dinheiro para o ônibus. Não, 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 não. Jefão, não estou perguntando se tem dinheiro. Estou perguntando, tu quer comer uma pizza comigo? Eu falei, Udo, eu quero. Cara, eu tô com muita fome. Falei, então a gente vai comer uma pizza. Eu tava orando ali, Jesus tocou no meu coração e falou assim, vai lá, abraça o Jefão e come uma pizza com ele. Então essas coisas, irmãos, são muito simples quando nós não passamos. Mas quando nós passamos por uma crise de fome, uma crise de necessidade, nós nos lembramos então que aquilo que sobra no meu prato, talvez falte no prato de alguém. E como eu estou vivendo isso? Como eu estou sendo guiado pela boa mão do Espírito? Preste atenção, irmãos. Você confiará em Deus, que criou o corpo humano, ou você buscará o seu próprio caminho quando acontecer alguma dificuldade? A resposta de Jesus à tentação da fome lembra as palavras de Moisés aos israelitas no deserto, como lemos no início desse culto em Deuteronômio 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração e guardarias ou não os seus mandamentos. Existem oportunidades que brilham aos nossos olhos, mas não são oportunidades para que a gente aceite. Então, para testar o meu coração, para ver onde é que está o meu amor. Se o meu amor está em Deus ou o meu amor está nas coisas. Existem oportunidades que parecem assim maravilhosas, mas no final é só uma prova, irmão. Em quem você confia? Em quem eu confio? Será que eu sou, na verdade, grato pela boa mão que me conduz? Preste atenção, irmãos. Onde os israelitas fracassaram, Jesus triunfou. E essa ousada declaração se tornaria o primeiro princípio do novo reino. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Embora o estômago de Jesus estivesse roncando de fome, depois de 40 dias, ele desfrutava de abundância. Pastor Jefferson, abundância do quê? Intimidade com Deus. Certeza com Deus. Certeza do quê, pastor? Volte ao texto aí, por gentileza. Mateus 4, na sua Bíblia. Versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de 40 dias teve o quê? Fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O ponto aqui não é a fome. O ponto aqui é a fome e a identidade. Simeia, se tu és filho de Deus, vai passar essa aprovação? Opa, pastor, em nome de Jesus, boa. Por que, filha? Ah, pastor, porque Romanos diz assim, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Isso, filha, glórias a Deus. Esse é o ponto, irmão. Esse é o ponto. É identidade. Cristo sabia quem ele era. Nós sabemos quem nós somos? Porque geralmente a conversa ela vem assim, ué, mas você não é crente? Ué, mas é você que vive na igreja? Permita-me citar meu falecido pai, não está mais aqui entre nós, mas me falou muitas na adolescência. Eu comecei a estudar teologia na adolescência e algumas vezes não tinha dinheiro para o ônibus. Não tinha dinheiro para o ônibus. Eu chegava e falava, meu pai, o senhor tem como me emprestar o dinheiro para o ônibus para eu poder ir para a faculdade? Essa era a fala entre eu e meu pai. Meu pai morava numa casa na frente, eu morava numa edícula atrás. Comecei a trabalhar com 12 anos. Eu devia ter aí os meus 19 nessa época. Papai, você tem que me emprestar o dinheiro para o ônibus? Ele falava assim, ué, por que tu não vê nenhuma Bíblia? Eu tenho um monte de Bíblia lá, por que tu não vê nenhuma Bíblia? Por que tu não vê nenhum livro? Cadê Deus na tua vida? Tu não é crente? Por que não te dá o dinheiro do ônibus? Então, pai, na verdade eu estava esperando que ele tocasse o seu coração para ver se você podia, na verdade, me dar.
E eu me lembro, irmão, de um dia que o papai me deu o dinheiro só da ida. E eu voltei de a pé 26 quilômetros. E a pé. E ninguém da minha sala tinha também. E aquela caminhada foi uma das caminhadas mais incríveis que eu aprendi o quê? Que era resiliência, que era perseverança, o que era chamado. Então, irmãos, embora o estômago de Cristo estivesse com fome, a sua mente estava o quê? Repleta da certeza de quem ele era. Jesus veio para estabelecer um novo reino baseado na completa confiança e dependência de Deus. Ele não veio estabelecer um reino de barganha. Por isso que você não escuta, graças a Deus, nessa igreja aqui. Olha, irmão, se você ofertar tanto, Deus vai te dar tal coisa. Não tem barganha, irmãos. Você não precisa ofertar. Você precisa se converter. Você não precisa chegar aqui, na verdade, e fazer promessas vãs. Precisa se apaixonar por Cristo e falar, Senhor, eu sou o teu. Eu sou o teu, Senhor. Eu tenho um compromisso contigo. E o meu compromisso contigo, ele é muito maior que o compromisso com a igreja, muito maior que o compromisso com uma denominação, muito maior que um compromisso com homens. E é óbvio que Deus vai usar uma denominação e homens para te lembrar desse compromisso, para te falar o quanto é importante, para te falar que a gente sente falta de você. Mas lembre-se, irmãos, quem você ama? Vamos lembrar aqui rapidamente, ok? Rapidamente. Pedro negou Jesus. Falamos hoje de manhã na escola dominical. Pedro negou Jesus. Quando, em João capítulo 21, Jesus se encontra com Pedro, o que é que Jesus pergunta para Pedro? E aí, Pedrão, como é que você fez um negócio desse comigo? Brincadeira, hein, querido? Oh, falei para ti que tu ia me trair? Aí, bonitão, bocão, não era você que me seguia até a morte? Foi isso. Deus falou o quê? Pedro, tu me amas? Essa é a pergunta, irmão, para mim e para ti. Jefferson, tu me amas? Mateus, tu me amas? Rebeca, tu me amas? Patrícia, tu me amas? Essa é a pergunta de Cristo para mim e para você. Porque se eu não amar o Senhor, eu não for profundamente apaixonado por Ele, eu não passo pelas provações. Eu caio nas tentações, eu caio na barganha do mundo. Eu procuro um outro meio, um outro caminho. Eu procuro o agiota, eu procuro uma nota fria, eu procuro uma peça, entendeu, da China, eu procuro outro negócio, irmãos. Enquanto que o Senhor nos oferece o quê? Confiança e dependência em Deus. Pastor, como é que o Senhor prova isso? O segundo ponto da minha mensagem, guardados pela provisão. Olhe na sua Bíblia, por gentileza. Versículo 3, Mateus capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Hoje pela manhã tratávamos, na Escola Bíblica Dominical, um ponto que perguntava se somos pastoreáveis, se aceito todas as palavras da boca de Deus ou se aceito somente as palavras doces. Aqui diz, toda palavra que procede da boca de Deus. David Mack, no livro Homens Mais Parecidos com Cristo, diz, a tentação de Adão e Eva nos lembra uma outra tentação do último Adão, do último homem, séculos depois, conforme Mateus 4, onde estamos estudando. Só que diferente do casal no paraíso de Deus, Jesus encontrava-se em um deserto árido, privado de tudo por 40 dias e 40 noites. Jesus, que segundo Hebreus 1:3, é o resplendor da glória e a expressão exata da imagem de Deus, também foi atacado pela serpente, mas, diferentemente de Eva, respondeu às tentações citando perfeitamente a palavra de Deus. Isto porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pastor, o que significa isso então? Significa que não é o local ou a circunstância. É decisão, irmãos. Permita-me falar algo aqui com muita propriedade e com muito respeito. Nós temos várias igrejas excelentes em Tupã. Meu sonho como pastor dessa igreja, o meu alvo, a minha meta, a minha oração é que a nossa igreja seja uma igreja excelente, a ponto de ser conhecida pela comunidade de Tupã, dizer assim, é uma igreja séria, uma igreja cristã, uma igreja viva. Mas preste atenção, irmãos, não é o local.
Às vezes você pode dizer assim, eu não quero mais ficar aqui, não gostei do pastor Jefferson. Não gostei desse tipo de pregação que vive falando sobre mudança de vida, vive falando sobre ser apaixonado por Cristo. Não quero esse negócio, não. Eu vou para a IPI. E aí chega na IPI. E eu não sei o nome do pastor da IPI, eu cheguei agora em dezembro, mas lá o reverendo chega e prega da maneira. E a pessoa fala, rapaz, também não gostei daqui. Acho que eu não vou mais. Presbiteriano é tudo igual. Independente do Brasil, renovado, eu vou Batista. Aí ele vai para Batista. Ele chega na Batista, o pastor prega a mesma coisa. Aí ele sai da Batista. Ele vai para outra, para outra, para outra. Não é o local, irmão. Não é circunstância, é decisão. Adão e Eva estavam no jardim, no Éden. Tudo de bom e do melhor. Tudo quanto é árvore frutífera. Só uma árvore não podia. Só uma. O que aconteceu? Olha, você não come aqui, querida, esse fruto aqui? Sabe o que é? Que Jesus está no deserto. Jesus está, entendeu? Em meio a privações. Jesus está num local terrível, sozinho. Não tem ninguém. Qual é o comportamento de Cristo, irmãos? Qual é o meu e o teu comportamento? Não é o local, não é a circunstância. Aqui a gente cumprimenta, abraça, beija, sorri, sai da porta para fora, entra no carro. Meu Deus, olha. Meu Deus. Que isso, irmão? Para que isso? Precisamos agir como Cristo agiu. Lembre-se, ainda que Deus estivesse cheio de poder para fazer milagres em seu próprio benefício, a tentação sobre Jesus diferencia da tentação do primeiro Adão em 3 aspectos. O que muda do Éden para o deserto? Em nenhuma parte de Gênesis 3, 1 a 7, lemos que Adão, no Antigo Testamento, estivera sem alimento por algum espaço de tempo. Ao contrário, Jesus estivera jejuando por 40 dias. Jesus de verdade teve fome. Adão não sabia o que era fome. Eva nunca soube o que era fome. Jamais. 2. Ainda quando o pai da raça humana ficasse faminto, poderia ter saciado facilmente essa fome, pois lhe fora dito, Gênesis 2,16, de toda a árvore do jardim poderás comer. Tal provisão não foi feita para Cristo. Não havia um jardim no deserto. 3. Ao ser tentado, o marido de Eva tinha, por assim dizer, tudo ao seu favor, uma vez que vivia no paraíso, e Jesus, no momento da tentação, permanecia em um horrível deserto. Temos aqui 2 personagens, Eva, nós temos aqui, em um determinado lugar, provavelmente em silêncio, segundo Larry Crabb, Adão. Preste atenção, irmãos. Não fique em silêncio diante da tentação. A Bíblia ordena, sujeitai-vos ao Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Finalmente, irmãos, guardados pela proteção do Senhor. Mateus 4, versículo 8 fala assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, e prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retire de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, o que nós queremos de fama? O que nós queremos de status? O que nós buscamos? Nós buscamos a nossa vida. Como queremos ser conhecidos? De que maneira? Pela minha roupa? Pelo meu carro? Pelos meus cursos? Pelo meu dinheiro? Pelo meu conforto? Observe que Filipenses capítulo 1 fala que Cristo esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Nasceu em uma manjedoura. Pobre. Viveu sua adolescência, sua infância, como filho de um carpinteiro. Viveu sua juventude, chegando na sua vida adulta, sem uma casa própria. Filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Entrou em Jerusalém em um jumentinho emprestado. Fez a última ceia em um local emprestado. Jamais arrogou para si glória, poder humanos, jamais. Mas sempre disse o quê? A palavra de Deus.
Sempre esteve debaixo do quê? Da proteção do Senhor. Quando ainda bebê, Herodes tentou matá-lo, o Senhor cuidou dele. Quando ainda no seu ministério, várias vezes tentaram matá-lo e ele milagrosamente passou pelo meio de seus acusadores. Agora eu pergunto para você, como nós temos nos comportado debaixo de tal proteção? Você já parou para pensar como Deus é bom e nos fez morar em Tupã, no interior de São Paulo? Eu fui essa semana em uma academia procurar um lugar para fazer exercícios e a moça falou assim para mim, assim, pastor, você pode deixar seu celular, sua chave do carro, sua carteira aqui nesse lugar aqui. Aí tinha um monte de celular, um monte de carteira. Eu falei assim, não, moça. Eu vim de Campinas, se eu deixar aqui, alguém vai levar. Não, você está em Tupã. Você não entendeu, você está em Tupã, ninguém leva nada aqui. Ele não leva? Não, pode deixar aqui. Obviamente eu não deixei, irmãos, perdão, não tive essa fé que a moça tinha, né? Falei, não, querida, desculpa, eu não tenho como deixar. Mas você já pensou, irmãos, como você mora em um lugar bom, um lugar seguro, um lugar calmo? Você já notou como Deus tem guardado o teu coração de várias agruras, várias ansiedades que outros têm? Você já parou para notar? Você já viu que a boa mão do Senhor tem estado sobre você, sobre mim, de forma assim incrível? Enquanto São Paulo está embaixo d'água e aqui tem chovido torrencialmente, nós não temos tido, graças a Deus, nenhuma inundação, né? Temos guardado demais, irmãos, demais. Já notou como nossa igreja tem sido guardada? Dificilmente alguém está enfermo, dificilmente alguém está com Covid. Ah, não, mas pastor, a irmã Maria caiu um tombo. A Maria acidentou-se um tombo, irmãos. Foi resgatar um beija-flor lá e tropeçou, infelizmente. Mas ainda assim, é só matá-la. 30 dias está de volta aqui, cantando conosco, está aqui de volta e adorando a Deus. Às vezes a gente não dá valor à proteção. Não dá valor ao conforto. Não dá valor à nossa comida. Não dá valor ao pão nosso de cada dia. Não dá valor à palavra de Deus. Existem, em média, 52 países e falar a palavra de Deus ou carregar essa Bíblia custa vida, irmão. Finalmente, meu amado irmão, minha amada irmã, eu gostaria de contrastar o teu coração com o coração de Cristo nessa noite. Pastor, como é que era o coração de Jesus? Segundo o ex-missionário e escritor Max Lucado, o coração de Jesus foi puro. Milhares adoravam o Salvador, porém ele estava feliz com uma vida simples. Lucas 8, 1-3 diz que mulheres o atendiam, contudo, ele jamais foi acusado de pensamentos luxuriosos. Sua própria criação o desprezou, porém voluntariamente Cristo os perdoou, antes mesmo que pedissem. Pedro o acompanhou por 3 anos e meio e o descreve como um cordeiro sem mácula e sem contaminação. 1 Pedro 1,19. Depois de passar o mesmo tempo com Jesus, João concluiu em 1 João 3,5, não há pecado nele. O coração de Jesus não foi apenas puro, o coração de Jesus foi pacífico. Os discípulos se preocuparam com a necessidade de alimentar milhares de pessoas, mas Jesus não. Jesus agradeceu a Deus pelo problema. Os discípulos gritaram de medo diante da tempestade, mas Jesus não. Ele dormia. Pedro levantou sua espada para enfrentar os soldados, mas Jesus não. Jesus levantou a sua mão para curar. O seu coração tinha paz. Quando seus discípulos o abandonaram, ele se zangou e foi embora? Não. Quando Pedro o negou, Jesus perdeu a paciência? Não. Quando os soldados cuspiram no seu rosto, vomitou fogo sobre eles? Nem pensar. Jesus tinha paz, Jesus os perdoou. Recusou a se deixar levar pela vingança. Também recusou a se deixar levar por nada que não fosse o seu chamado do alto, o seu vocacionado, a sua missão maior. Seu coração estava cheio de propósitos. A maioria das vidas não se planejam para nada em particular e nada conseguem. Jesus se planejou para uma única meta: salvar a humanidade dos seus pecados. Pode resumir a sua vida com uma frase, Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Jesus se concentrou de tal modo na sua tarefa que soube quando devia dizer: ainda não é chegada a minha hora, João 2,4. E quando está consumado, João 9,30. Jesus conhecia os tempos e épocas. Jesus não se concentrou em um objetivo a ponto de ser desagradável. Pelo contrário, que agradáveis foram seus pensamentos. As crianças amavam a sua companhia. Jesus pôde achar beleza nos lírios, alegria na adoração e possibilidades nos problemas. Podia passar dias com multidões de doentes e ainda sentir compaixões deles. Passou mais de 3 décadas caminhando entre o lodo e o lamaçal do nosso pecado e ainda assim viu em nós suficiente beleza para morrer pelos nossos erros. Mas o tributo que coroa Cristo é este: teu coração foi espiritual. Nos pensamentos, refletiu sua íntima intenção, relação, comunhão com o Pai. João 14,11 diz: estou no Pai e o Pai está em mim. Seu primeiro sermão registrado começa com as palavras: o Espírito do Senhor é sobre mim. Era conduzido Jesus pelo Espírito. Estava Jesus cheio do Espírito. No deserto voltou pela virtude do Espírito. Jesus recebia suas instruções de Deus. Era o seu hábito adorar a Deus. Era seu costume memorizar as Escrituras. Lucas diz que Jesus retirava-se para os desertos e ali orava. Os momentos de oração o guiavam. Uma vez regressou depois de orar e anunciou que era tempo de passar para outra cidade, Marcos 1,38. Depois de outro tempo de oração, resultou na seleção de seus discípulos, Lucas 6, 12 e 13. Jesus era guiado por uma mão invisível. Tudo quanto ele, o Pai, faz, o Filho faz igualmente, João 5,19. E nesse mesmo capítulo afirmou: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. João 5,30. O coração de Jesus foi espiritual, manso. Pastor, e agora? Agora eu quero propor para você, irmão, no final dessa mensagem. Quando Mateus termina o relato da tentação, ele fala no versículo 11. Veja aí na sua Bíblia. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. E os anjos de Deus serviram o Senhor Jesus? Por que é que eu e você achamos tantos problemas, tantas desculpas, em apenas estar na sua presença? Por que que eu e você temos uma agenda social tão complicada, tão cheia de compromissos, que nós não temos tempo, pelo menos um dia na semana, dia do Senhor, não teu nem meu, para estar na presença dele? Por que que nós achamos tão complicado, irmãos, nos dedicarmos à leitura orante da sua palavra, uma leitura profunda, uma leitura apaixonada? Qual quantidade, pastor? Um versículo. Eu falei para você, começa com um versículo. Um versículo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Puxa, Senhor, li esse versículo. Pastor Jefferson falou que era para mim ler um versículo e orar sobre isso. Senhor, o que tu queres dizer, Pai, com viverá o homem? Que modo de vida? Que vida? Que tipo de vida? Que palavra? Que toda palavra? Como é que eu ouço a boca de Deus? Como é que a boca de Deus fala comigo? Senhor, me ensina. Um versículo. Pastor, mas eu tenho mais tempo, eu posso ler um parágrafo. Aleluia. Pastor, eu posso ler um capítulo. Glória a Deus. Pastor, eu posso ler um livro. Há 3 domingos atrás, lemos aqui um livro inteiro da Bíblia, Filemão. Numa passada assim, flá. Para não se exibir, a gente leu mais um, Judas. Tá. Mesmo domingo. Irmãos, Jesus tinha um coração puro, Jesus tinha um coração pacífico, Jesus tinha um coração cheio de propósitos, Jesus tinha um coração espiritual, Jesus tinha um coração manso e humilde, e ele disse: as obras que eu faço, você pode fazer também. Você pode fazer maior ainda, se tiver fé como um grão de mostarda. Qual é o grande ponto? O grande ponto é que nem sempre eu quero. O grande ponto é que às vezes eu não me acho chamado. Às vezes a minha vontade é outra. Eu quero perguntar para você, e encerro aqui então o meu sermão.
Quando Jesus estava no deserto, o diabo propôs que pedras fossem transformadas em pães. Para você, irmão, o que você tem comido? Qual tipo de comida que você tem comido? Não entendi, pastor. Você tem ouvido diariamente? O que entra nos seus ouvidos? O que você tem, na verdade, visto, assistido, lido? Que tipo? Qual é a tua dieta, teu cardápio? Aonde você dá atenção? São as coisas espirituais, escatológicas. Cristo em breve virá. Breve tudo será eterno. Não haverá nem mais morte, nem dor, nem luta, nem pranto. As coisas do dia a dia. As coisas que metem são temporais. Existe um motivo para que a Bíblia diga assim, olha, esse povo comeu o maná no deserto e morreu. E aí Cristo fala, mas eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão não morrerá. Não morrerá. Segunda pergunta, quem é que tem lhe dado de comer? Quem é que tem lhe dado de comer? Às vezes a Netflix vem com uma colherzinha, né? Aviãozinho. Às vezes Prime Video, Amazon vem com uma colherzinha. Às vezes HBO. Às vezes o Jornal Nacional. Às vezes... Quem é que tem lhe dado de comer, irmão? Para quem que você gostosamente abre a boca e não come a comida? E tem umas comidas podres, irmãos. Tem umas comidas assim que não leva para lugar nenhum. Para nada. Só te faz mal. Qual é a sua provisão, irmãos? Quem cuida das tuas finanças? Quem cuida do teu sustento? Para e pensa comigo, irmãos. E eu prometo, eu não vou mais te provocar essa noite, ok? Última pergunta. Não vou mais te provocar. Mas como é que você consegue, graças a Deus, dormir em paz e acordar tranquilo? O Senhor tem cuidado de você. Irmãos, eu fui comprar queijo essa semana. Comprei queijo mussarela, 300 gramas, e aí tinha um queijo todo furadinho, assim, queijo prato, amarelado. E eu, né, como um bom menino grande, né, pra não fazer bullying com ninguém, eu olhei ali o queijo prato e falei, nossa, que queijo bonito, moça. Aí, ali no Amigão, aquele mercado grande, o nome da menina, Taline. Falei, moça, esse queijo aqui, esse queijo tá muito lindo, o senhor quer levar? Eu falei, olha, eu quero 100 gramas. Só para matar a vontade, só para o olho, né? Aí ela colocou 56 gramas. Deu R$ 4,90. Aí eu olhei aquilo, fiquei com vergonha de devolver, né? Rapaz, 5, 2 fatias de queijo. E Senhor, eu comprei queijo, eu comprei droga, né? O que é isso aqui, pai? Irmãos, era 80 e lá vai Guaraná de rolha, o quilo do negócio. Falei, pai... Então pare e pense como Deus é maravilhoso, irmãos, a ponto de que, mesmo Laura Victoria tendo uma mensalidade, sabe, assim, um alto investimento na educação da minha filha, mesmo nós tendo aí, entendeu, parando no posto de gasolina, né, e oferecendo um rim pro frentista, troca o órgão, né? Deus tem cuidado da gente, irmãos. Deus tem nos provido. Quem é que cuida das tuas finanças? Quem é que cuida do teu sustento? Quem é que te ensina? Deus, irmãos. Ou é Deus, ou estamos encrencados. Ou é Deus, ou você provavelmente não está conseguindo dormir direito. Então eu quero te oferecer nessa noite, irmãos, muito mais daquilo que é material, mas algo espiritual. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E no mais, tudo ele fará. Permita-se. E essa palavra é muito perigosa, né? Porque Deus é soberano. Quando ele quer, ele faz. Mas só nesse domingo, perdão, Senhor, permita-se ser usado por Deus. De que maneira, pastor? De que maneira? Quem sabe você conhece alguém que você ama, que você conhece e tem passado por situações difíceis. Quem sabe você pode ir até essa casa. Não sei se você tem esse jeito que eu tenho. Eu, quando faço uma visita pastoral e vou numa casa e é uma pessoa simples, eu peço licença e abro a geladeira. Por que, pastor, se eu abro a geladeira? Eu quero ver o que eu posso ajudar.
Certa vez eu visitei a mãe de um amigo nosso, ele frequentava a igreja, visitei então a casa dele, dentro de uma favela, um barraquinho, trabalhavam com aquela questão de reciclagem, e ela muito querida, pastor, meu Deus do céu, não tem onde o senhor sentar, sentei em cima de um poste, o negócio não lembro agora. Eu olhei ao fundo, assim, na sua cozinha, tinha uma geladeira assim, igual a Torre de Pisa, assim, sabe? Virada, amarrada com um extensor. E eu olhei a geladeira e falei, Senhor, me segura, Senhor. Já fui andando, né? Falei, não vai adiantar, né, pai? Vamos lá. E aí, tirei o elástico. Quando ele falou, não, pastor, não, tira o elástico, que não tem nada. Falei, só um pouquinho, irmã, e abri. E tinha um monte de grade, parecia um presídio, e uma jarra de água presa, assim. Ó. No congelador tinha o resto de uma sardinha, o resto de alguma coisinha. E eu coloquei de novo. Falei, irmã, falei pela fé, né? Ela não era da igreja. Eu falei, irmã, querida, a Deda vai ficar conversando com a senhora, eu já volto. Eu fui no mercado, irmãos. E o que eu tinha no bolso não era muito. Eu tentei comprar as coisas mais gostosas possíveis para colocar na geladeira. Para e pensa, irmão, como Deus pode te ajudar, como Deus pode te incentivar a isso, a te guiar a isso, a abençoar uma vida. Como você pode, quem sabe, entendeu, chegar e abençoar uma pessoa de um modo diferente. Eu não estou falando sobre aquilo que ela precisa. Eu não estou falando sobre aquilo que ela quer. Eu estou falando sobre aquilo que Deus pode fazer na sua vida de forma incrível. Que de verdade, nós já estamos salvos pelo Senhor. A eternidade já nos é garantida. Mas você pode fazer com que os dias do seu irmão sejam mais leves. Você pode fazer com que os dias do teu irmão sejam mais agradáveis. De que forma, pastor? Tendo uma boa fala, tendo palavras de bênção, palavras bíblicas. Não com picuinhas, não com reclamações, não com murmurações, mas com palavras de bênção, com pensamento em soluções, não com problemas. Você viu isso, você viu isso, você viu isso, você... Eu vi tudo isso, mas, sabe, de verdade, há um trono no mais alto céu. E nesse trono, Deus está sentado e nada lhe passa desapercebido. Eu já li o livro, eu li o livro inteiro. E no final diz que vai dar certo. Ele faz nova todas as coisas. Irmãos, você tem isso. Pastor, eu tenho isso. Você tem porque o Espírito Santo habita em você. Atos capítulo 1 diz assim: e recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo, e sereis testemunhas. Testemunhas. Do que você testemunha? Testemunho do amor de Deus. E simplesmente como Jesus tem o coração dele. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Quero convidar a Marissa aqui na frente. Baixe sua cabeça. Permita-me convidar você a pensar na seguinte reflexão. Como eu posso, nesse mês de fevereiro, ser mais parecido com Jesus? Como eu posso, nesse mês de fevereiro, vencer as tentações desse deserto e glorificar a Deus? Como eu posso ser uma bênção para o meu irmão, para a minha irmã? Como eu posso ser uma bênção para aquela pessoa desconhecida, para aquele que não conhece a Cristo? Como eu posso? Vamos orar? Grande Deus, grande Pai, muito obrigado pela Tua santa palavra, Senhor. Muito obrigado porque nós entendemos que o Espírito Santo de Deus nos leva a lugares incríveis. Nos leva a lugares sobrenaturais como um deserto para sermos provados, para sermos, na verdade, avaliados aquilo que está em nosso coração. Quem amamos, como amamos, o quanto amamos. Amamos de verdade? Amamos somente de boca? Nós queremos te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, faz-nos como Cristo. A Tua palavra fala e ensina que Paulo certa vez disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Nós queremos imitar, Senhor Jesus. Nós queremos imitar Jesus, queremos falar como Ele fala, pensar como Ele pensa, olhar como Ele olha, abraçar como Ele abraça. Como fazer isso? Com o grande amor de Deus que o Senhor nos deu.
O mesmo amor demonstrado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então nós queremos amar o nosso irmão de tal maneira a dar a nossa vida pelo nosso irmão, a dar tudo aquilo que temos pelo nosso irmão, a dar não somente a capa, mas também a túnica, a andar não somente 1 milha, mas andar 2, 3, 4, 5. Nós queremos, Senhor, ser mais parecidos contigo. Nós queremos, Senhor, sair dessa nuvem de testemunhas, dessa nuvem, Senhor, de tentações, de pecados que nos assedia e correr para os teus braços, Jesus. Nós queremos um casamento melhor, um casamento pacífico, um casamento abençoado. Nós queremos ser um trabalho onde possamos dizer muito obrigado, Senhor, por esse trabalho. Muito obrigado por esse ambiente de trabalho. Abençoa as pessoas que aqui entrarem, as pessoas que daqui saiam, Senhor, impregnadas pelo teu evangelho. Nós queremos, Senhor, poder voltar para casa em paz. Que a nossa casa seja Betel, um lugar onde habita o Senhor, um lugar onde mora o Senhor, um lugar onde o Senhor ali reina. O Senhor é o nosso rei. Por isso, Pai, se conosco nessa noite. Transforma o nosso coração, arranca esse paralelepípedo, arranca esta pedra, Senhor, que está no nosso peito e coloca um coração como o coração de Jesus. Quebra esses paradigmas da nossa mente, quebra essas fortalezas da nossa mente, quebra essas falsas narrativas, que eu não preciso, não tenho necessidade, não é bem assim. Em nome de Jesus, que eu possa entender o quanto o Senhor me ama e que eu possa ter pelo menos ali, Senhor, metade desse amor pelo meu irmão, pelo menos. Mas, Pai, eu bem sei que o Senhor pode fazer muito mais, conforme Efésios 3:20, daquilo que pensamos ou pedimos pelo Teu poder que opera em nós. Então leva-nos, Senhor, leva-nos ao cansado, leva-nos ao abatido. Aquele que está em casa nos assistindo agora, Senhor, que ele seja tocado por Ti. Aquele, Senhor, que de vez em quando nos visita aqui, é um visitante que retorne, Pai, venha mais vezes. Aquele meu irmão, minha irmã, que quem sabe já tem uma igreja, já tem um pastor, abençoe ele lá, Senhor, frutifique ele lá também. Abençoe seu pastor, sua igreja, em nome de Jesus. Te pedimos, como todo domingo, abençoe as igrejas abertas em Tupã, que pregam a Tua palavra como regra de fé e prática. Prospera, abençoa, seja com os pastores, presbíteros, diáconos, membros, famílias, que hajam mais igrejas na nossa cidade, muito mais, que o Teu evangelho seja, Senhor, pregado, proclamado em cada rua, esquina, bairro, beco, em nome de Jesus. Queremos sair daqui agora, Senhor, mas queremos sair daqui como sal e luz. Queremos sair daqui, Senhor, abençoados. Queremos sair daqui transformados. Por isso, nesse momento, eu rogo as bênçãos da parte de Deus sobre vocês, povo de Deus, menina dos olhos do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o ressurreto Jesus Cristo, que o amor insondável, inimaginável de Deus o Criador, o Eterno Pai, que a comunhão, o cuidado, a consolação e o poder do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, hoje e até que o nosso Senhor venha. Amém, amém, graças a Deus. Podeis vos assentar, amados irmãos?